Episódio 500! Consegue ouvir? 500! Quem diria, hein, Rafa? Quem diria? Caraca, eu fico bonitinha até com isso aqui, né? Impressionante. Não tem nada que eu possa fazer pra ficar ruim. Fazer feio. Parabéns pro MMA hoje, episódio 500. Caralho, do 100 até o 500, tu ajudou em tudo, né? Pra variar, né, cara? Lembra? O 100, o perrengue que foi pra gente arrumar o 100, cara? Cara, anuncia o programa de hoje, por favor, e vamos tocar, que a gente vai gravar outra coisa. Vai. Olha como só anuncia o nosso a convidado. sorte do Rafael e desse programa é que eu sou ótima em improvisar, porque eu não sei de que é o programa. Mas hoje a gente tem um episódio especial com o Renzão. Tem mais alguma coisa? Não, é só isso, episódio 500 com o Renzo. Então, episódio 500 com o Renzo, galera! Tá vendo? Esse Rafa, vou dizer, cara, Rafa... Aê! Acelera mais um pouquinho. Qual que é o limite aqui? Pode ir, que eu só me mudar um pouquinho. O limite aqui é 35, 40. Tu sabe? Eu tô a 20, né? Tá a 20, igual a velha. E tem um cara colado em mim. Colado em você aqui já. Pô, eu tô aqui curtindo o Neighborhood, porra. Episódio 500. 500? Caraca, ó. Oi, tu vai arrumar um jeito da gente ser preso andando devagarzinho assim Tu sabe que... Como é que você tá, Renzão? Eu tô bem pra caramba, louco como sempre, tu viu? Eu tô dirigindo o carro lá atrás, te contando a história do incêndio. Caramba. E estamos no episódio 500. Estamos no episódio 500, pô. Você sabe que o grande breakthrough, assim, do canal, do podcast, foi quando a gente fez aquele lá na academia, você lembra? Lembro. Aquilo lá, porra, aquilo lá pra mim foi um negócio histórico, assim. É sempre bom ter um modelo bonito, né? Feio de luta aí, mata. Mata qualquer santo. E aquela parada, assim, de estar na tua academia, em Nova York, com você ali, assim, foi, porra, troféu do Pride atrás, o cara, porra, o negócio é um negócio maluco, assim, bem maluco. Como é que tá a vida, como é que estão as coisas, como é que tá... Cara, tudo tranquilo, as academias expandindo, a gente tá terminando a obra da próxima, que é lá em Downtown, em Nova York, né, ao lado do Stock Market, ao lado daquela estátua da menininha escarando assim o vento, né? Então a gente está ali do lado. E foi um negócio incrível que a gente fez. O prédio que a academia está sendo aberta, moram 1.700 pessoas, era um prédio comercial que virou um prédio residencial. Então moram 1.700 pessoas. Do outro lado da rua, o dono do nosso prédio é dono desse prédio também. Tem 3.000 moradores. Então a academia com certeza vai... Eu espero que bata o recorde da última, da Upper West Side. Da Upper West Side, tá bombando lá. Chegou a 510 alunos em 10 meses. Nossa. Entendeu? E bem antes da pandemia. Agora nós já passamos de 600. Legal. Então tá barato. E a gente espera ter o mesmo resultado nessa nova de Downtown. E a tua filha remanejou tudo lá na academia. Eu descobri como é que eu era incompetente. Puta que pariu, né? As duas mulheres. Só elogios. As molecas estão melhorando muito o serviço, a academia, a qualidade das roupas, tudo. Muito legal. Tudo, entendeu? Então, a academia está um sucesso e está sendo o solo para florescer artistas incríveis do jiu-jitsu, né? Então, só isso. A gente hoje tem um time número 1 de Muay Thai também. Eu tô sabendo. Da Costa Leste toda. Um ano nós tivemos 16 títulos, no seguinte 13, no seguinte 13. E vamos agora começar a batalhar para aumentar esses números ainda mais, espalhar isso nos Estados Unidos. Exatamente. E tem o time de MMA também, deu uma reformulada boa. O Jamie é o coach lá, não é? Isso mesmo. O coach de Muay Thai também, o Jamie. Faz jiu-jitsu com a gente também. Ele era só Muay Thai, um inglês formado lá na Inglaterra. E agora ele ficou com a gente lá há anos, tá com a gente lá há mais de 14 anos. E tá pegando a faixa preta também, é uma fera brava. Legal. Gente boa, né, cara? Fora de série. Ali não tem como ficar ali sem ser gente boa. É verdade. Não dá. Não encaixa ali. O ambiente ali, né? No turn no red.
Vai sim. Até às 8 da manhã. Eu vou ter que te ensinar a ler. A minha estresse não permite. Das 7 às 8. 7 às 8, que é o horário de colégio. Tá certo. Escuta, como é que ficou depois da saída do John Danaher, do Gordon? Porque a galera fica com aquela impressão de que, mas perdeu um pouco do prestígio, e nunca foi sobre isso, né, cara? Rapaz, o que é um pai? Uhum. O pai não é o cara que vai ficar controlando o filho a vida toda. O pai é o cara que puxa o arco e solta a flecha, que é o filho, na direção do horizonte, espera que alcance o alvo. Então eu fiz tudo que eu podia por eles até eles decidirem sair pelo mundo. E eu gostei. Entendi. Para mim, financeiramente, foi muito melhor. Porque naquela aula em particular, nas aulas que a gente tinham 60 pessoas não pagantes. Exatamente. Entendeu? Então o pessoal... E é uma coisa que ninguém pensa. Claro que ninguém pensa. Cheio de lutador, só quer ver o negócio de competidor, ninguém paga, né? Sem dar o resultado. É exatamente isso aí. Todo mundo achando que ele tá fazendo um favor de estar ali. Entendeu? Então a melhor coisa que aconteceu, na verdade, foi ver ele se libertar e seguir o caminho dele. O pessoal falou, você ficou chateado com ele? Eu falo, você tá louco? Falei, me mostra uma foto dele que ele não tá com o meu símbolo nem. É verdade. Entendeu? Então, na realidade, eu quero ver eles brilharem. E quero que eles sejam muito maior do que eu. Na realidade. Ele é um cara grato também, não é? Sem dúvida nenhuma. É um irmão querido que eu tenho. Que foi um cara que começou a fazer jiu-jitsu com 27 anos de idade. Nunca tinha treinado nada. Só levantava peso. Vivia machucado. Toda vez que ele ia fazer alguma coisa, ele se machucava. Eu falei, meu irmão, larga esse peso de lado aí um pouco, se concentra aqui no jiu-jitsu mais, fica aqui comigo. Era um cara muito depressivo, que vivia triste. Entendeu? Eu vivia escrevendo sobre religião. E virou uma das grandes cabeças eu falei pra ele, larga essa porcaria de religião, rapaz. Isso aí foi a causa e a mazela do mundo. Isso aí foi a desculpa que o homem mau usou pra dominar países e brigar com outros. É verdade. Entendeu? Então, e justificando, dizendo que era em nome de Deus. Eu falei, meu irmão, se concentra em escrever essa história do jiu-jitsu, que é uma arte marcial incrível, uma ferramenta fora de série, que a gente pode levar nos 4 cantos do mundo e mudar a vida das pessoas de uma forma positiva. Exatamente. E ele começou a se dedicar a isso, ficou e nunca mais parou. Começou a dar aula particular, chegava na academia às 7 da manhã, saía às 5 da tarde. Um cara super dedicado, extremamente inteligente, um gênio. Então eu só sinto orgulho dele. É engraçado que eu tava com o Zeferino ontem, e eu gravei uma parada com ele também e tal, e a gente tava falando do Gordon, né? E porque o Gordon é cheio de marra e trola os outros na internet, não sei o quê. Aí a gente tava falando desse outro lado, de quem conhece o cara pessoalmente, né? Que é um moleque educado, quieto. Fora de série, moleque fora de série. Exato. Só que ele viu que o que vende na internet é aquilo ali. Exatamente. Aquilo ali que gerou dinheiro pra ele. Gerou a posição de onde ele tá, é onde o McGregor tá. Pra quem não sabe, o McGregor recebeu 120 milhões de dólares daquele uísque que ele lançou. Proper 12, que é uma porcaria de uísque, não se compara com os outros. Mas é dele, né? Mas é o dele, ele fez o filme e todo mundo começou. Você anda agora aqui nos Estados Unidos, em Nova York, você vê caminhão passando com a foto dele. José Cuervo distribui os caras. Aí você vê, entendeu? Então, na realidade, ele fez o certo. Você vai questionar o quê? Uma agilidade que levou o cara... Exatamente. No final, te colocam para estudar para quê? Querem que você vá a Harvard para quê? Para poder dar resultado no futuro financeiro. Sim. Querem que você seja um sucesso não só na vida, mas financeiramente. Que você possa gerar para as gerações que vêm atrás de você, que você possa gerar para a tua família, ter uma qualidade de vida fora de série. Você quer melhor do que isso? Exatamente. Esses caras alcançaram isso através do jiu-jitsu. Através do jiu-jitsu. E aí o que eu falava era assim, eu ia muito lá, fazia aula com o Neyman, com o Robicinho, tá? Aliás, a gente vai falar do Neyman já também. E era impressionante, porque eu chegava lá, tipo, 8 horas da manhã, ele tava lá treinando. Aí eu vi o treino dos caras de MMA lá, aí eu ia treinar às 11, acabava minha aula lá pelo meio-dia, ele tava ali no cantinho do tatame tirando um cochilinho assim depois do treino. A gente saía pra almoçar. Ninguém via. Uma coisa é o seguinte: quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. Quando o filho é bonito, todo mundo quer julgar, quer dizer o que é. Ninguém viu esse garoto gordinho saindo. Ele morava meia hora, 40 minutos depois de mim aqui, no sul. 2 horas pra chegar na academia, né? Ele demorava às vezes 3 horas pra chegar na academia, porque a hora que eles iam, eles chegavam lá às 7h30 da manhã. Então eles saíam de casa às vezes às 4h30 da manhã. Entendeu?
Às 4h30. Se você precisar atender, atende. Não precisa atender nada, o nego tá perturbando o dia inteiro, desde as 7 da manhã, cara. O nego não sabe onde é que eu tô no mundo, o nego fica me ligando o dia inteiro, esse puto. Porra, eu preciso de uma folga. É foda. Pô, não dá nem pra cagar, não dá nem pra cagar em paz. Nossa, Falo só isso. Foda, cara. Pô, o nego me liga de vídeo ainda, na hora que eu tô no banheiro, cagando. Porra. Então, o moleque entrava num carro, ele começou, ele e o irmão, quando o irmão podia, vinha, porque o irmão ainda tava no colégio, era mais novinho. Depois foi aumentando, no final esse carro vinha com 8 pessoas dentro, e fazia essa viagem todo dia. Quando terminava o treino, ele pegava uma cumbuquinha, comia a comidinha dele, esperava a hora de novo. Tatame ali mesmo, né? Aí ele treinava, fazia posição, aí ele depois treinava fisicamente, depois ele fazia o treino de vale tudo para ajudar o Gary, ajudar todo mundo. E isso foram mais de 5 anos. Esse cara foi um cara que pegou a faixa de preto em 5 anos. O irmão dele ganhou o IBI com 16 anos de idade. A faixa dele era azul. Sensacional. Ele pegou todos os pretas. Entendeu? Então não adianta, vão falar o que quiser. A melhor academia do mundo é a minha. Eu acho também. Entendeu? E por que ela é a melhor do mundo? Porque eu fui aberto a todos. Ali todo mundo era bem-vindo. Tu via com um kimono, um diabo de um kimono rosa, tu era bem-vindo. Não tem conversa. Tu viesse com a maluquice que você quisesse. Treinar de kimono sem calça, tu ia treinar. Então isso trouxe... Tu vê que o John virou isso. O John Danaher treinava assim. Na realidade, aquilo ali... E eu só consegui entender a minha academia quando eu cheguei em Harvard. Eu fui dar uma palestra em Harvard e eu pedi ao cara, eu vou chegar 2 horas antes, eu quero conhecer o campus. Ele falou, tá bom. Eu cheguei lá mais cedo, ele me levou em tudo. Foi ali que eu entendi o que era a minha academia. Quando eu chego em Harvard, eu vejo grupos reunidos, desenvolvendo projetos, onde tinham estudos atuais, garotos de 22 anos, 20 anos, com gente de 68 anos lá, com ex-alunos que foram formados lá, seguiram sua carreira e já estão aposentados, os caras estão lá ajudando e ensinando a molecada nova, passando o conhecimento adiante. E para você ter uma noção da importância do que é isso, você imagina o seguinte, na Índia começou a haver uns ataques inexplicáveis de elefante em gente. Elefante matando gente constantemente, atacando. E o elefante ele tem um travesseiro na pata que você não escuta ele chegando quando ele vem por trás de você. Caramba! Então você, apesar de ser daquele tamanho, você não escuta nada. Ele tem tipo uma almofada na pata, uma camada de gordura que não produz um barulho. Então as pessoas andando, ele vinha seguindo, era à noite, o pessoal andava na estrada, eles vinham por trás e atacavam. Quando a pessoa via, já estava pego pelo elefante, não tinha como fugir. Entendeu? E ninguém conseguia explicar, porque isso nunca tinha acontecido. Chamaram um bando de especialistas, começaram a estudar tudo e saber o porquê daquele comportamento do elefante naquela região. E descobriram que o ser humano começou a matar o elefante mais velho lá. Porque a população de elefante era grande e eles começaram a executar os mais velhos e deixavam os novos. O que acontecia? O mais velho não ensinava o mais novo. Entendi. Antes, o mais novo via um homem, saia correndo, que sabia que era um predador. Entendeu? Depois que começaram a matar quem ensinava, ele não tinha esse instinto. Ele não tinha mais esse, ele achava que ele era grande e forte e terminou num extermínio enorme de elefantes jovens. Caramba. Porque o ser humano começou a matar o elefante para se proteger. Entendeu? Que tem uma área lá que eles têm muito problema com tigre também, né? Também. Atacam gente. Tem tigre lá, tem um bando de tigre lá que caça gente. É um negócio louco. E a gente tá achando que tem problema, né? Tava de brincadeira. Caralho, bicho. Rapaz, tem lugar no mundo que eu tive que eu não dá nem pra explicar. Nossa. Entendeu? Escuta, como é que foi falar uns negócios que a gente nunca falou antes, assim. Como é que a infância no Rio, crescer naquela época lá, com, o Carlos Gracie, o Hélio Gracie, como é que foi a tua convivência com aquele pessoal todo? Eu tive uma sorte muito grande, porque eu tô agora com 55 anos, vou fazer 56. Caralho, eu tenho mais cabelo branco que você, velho. Eu não tenho nenhum, cara. Tá com mais cabelo branco que eu, não. Você tem cabelo branco, eu não. É verdade, não tem isso aí nada, mata os caras. Eu tava atrasado pra receber minha faixa coral há 2 anos.
E esperando chegar o cabelo branco primeiro, pelo menos. Pra dar uma disfarçada. Pra dar uma pra poder merecer aquela faixa. Ai, cara. Não tem nenhum, tá? Caraca, é verdade, também tem essa, pô. Obrigado. Tá brincando? Demais, né? Puta, você vê que nada nessa vida é sério. Bicho, é foda. Falavam que eu não chegava aos 18, olha a gente aqui. Sempre, aproveita e manda um abraço pra aquela professora lá. A gente sempre manda um abraço pra ela. É a coisa mais linda do mundo. Ela não sabe que eu amo ela, mas eu tenho que praguejar a vida dela, porque tem duas coisas que mantêm um ser humano vivo. É o amor e o ódio. Então ela tem que ter alguém pra detestar, pra ter o ódio. Então sou eu. Eu tenho que dar um personagem pra vida dela. Ela já deve olhar e ver, e falar. Ela não sabe. Dei aula pra ele. Porque ela não sabe. Eu paguei uma operação pra ela. O joelho. Porque ela tava com problema e não tinha o dinheiro pra pagar a operação, tinha que operar. E eu fiz através de um amigo meu. Tu sabe que eu sou homofóbico, eu sou que é mais racista. Tudo, você é tudo. Eu sou tudo, né? Essa língua solta que eu falo mesmo, não quero saber, não vem de viadagem pro meu lado. O mundo ficou aviador. Ficou muito chato, né? O mundo aviador, o mundo se afrescalhou. É isso não. Eu não vejo um homem, a maioria dos homens que eu vejo andando na rua parece uma mulher, cara. Não pode falar que gordo é gordo mais. Não pode. É um absurdo. Eu tô gordo, eu posso falar de gordo, então. Entendeu? Agora, se eu tiver que dar um rabo pra falar mal de viado, me desculpa. Mas isso não vai acontecer, não. Aí eu tinha esse amigo, porra, um cara, um irmão, essa foi uma das histórias mais incríveis da minha vida. Foi um cara que esteve do meu lado em 1978, quando eu morava em frente ao Hollis ali. Foi um ano incrível, entendeu? Que eu todo dia esperava ele pra ir pra academia treinar jiu-jitsu. E eu vi o Hollizinho, o Igor, tudo pequenininho, pô, na barriga da mãe, né? Quando eles nasceram. E eu tinha esse amigo, o Negão, que era o filho do Fio Maravilha. Fio Maravilha! Sim. Nós gostamos de você. Era o filho dele. João de Salles. Um irmão, porra, um cara fantástico. Eu continuo reto aqui? Pode ir indo reto. Sei lá na Atlantic City. A vida é uma linha reta, mano. Você fica explicando, fica dando voltinha. Quer passear, mano? Me dá a mão. Quer ficar passeando? Me dá a porra da mão. A outra é piada homofóbica. Porra. E o que acontece? Eu vou te dizer o quanto homofóbico eu sou. Eu tava com 75 mil euros na minha mala. Numa mochila na minha Caralho, eu lembro dessa história. Eu tava indo trocar o dinheiro em dólar na cidade. Quando eu passo, tem dois negões prontos pra encher de porrada um traveco. O traveco tá sentado, tinha os peitinhos assim, sabe? Ele tava desarrumado. Mas ele tava sentado e eu vi que eles iam bater no traveco. Pô, você tem que entender o seguinte, a minha cabeça, você viu quando a gente estava dirigindo ali, eu vi a tua velocidade, eu vi que tinha um carro atrás. Você tá alegre em tudo. Não tem jeito, entendeu? Por isso que eu tô vivo até hoje. É verdade. Um dia eu vou escrever um livro, vou contar as histórias todas, mas basicamente, quando eu olho... Já tem livro. Não, mas aquele livro foi 6 meses que o cara colheu de informação. Ele não tem noção. O Alvin é um irmãozão querido, mas... Tem tanta história que esqueceu de contar. Não dá, se botar o que tem pra ser ali, vai virar um... Vai ser igual uma Bíblia, tem 7 livros, mas o nego só leu um, pô. Isso não é possível. Então, sabia que a Bíblia são 27 livros. Não sabia, não fazia ideia. Então, mas só um é considerado certo. Entendi. Eles chamam de apócrifos. Os apócrifos. Tá vendo? Foi o Rob Sink, isso não é isso aí? Não, cara. Tô dando aula pra esse moleque, pô. Troquei fralda dele, rapaz. E quando eu olho, bicho, o traveco sentado apavorado e os caras ficando bem agressivos, eu parei. Isso na estação de trem ali na Penn Station. Eu parei. E eu penso em tudo, eu vejo tudo na minha cabeça. Então, imediatamente, eu já falei, pô, eu vou acabar preso, porque na época tinha polícia demais ali, agora não daria pra se safar, mas era um negócio cheio de polícia ali. Eu falei, a hora que a porrada jambrar, eles vão me prender e eu vou ter que explicar esse dinheiro na mala. O primeiro processo desse dinheiro, eles vão prender o dinheiro, Sim. O dinheiro fica preso, eu tenho que contratar um advogado para explicar, justificar de onde veio esse dinheiro. Sim. E isso vai me custar no mínimo entre 10 a 15 mil dólares. Eu estava pensando nisso já. Nesse momento, eu parei, pensei nisso tudo, e tudo que eu tinha que fazer era continuar dando reto. Desencana, finge que não viu, né? Eu tirei meu relógio, botei dentro da mala junto com o dinheiro, tirei minha carteira, botei, e tô ali parado olhando aquilo. Os caras começaram a ficar meio desconfortáveis. Eu virei e falei... Aí o cara virou e falou assim, meu irmão, o problema não é contigo. Aí eu falei, ainda não. Not yet. Not yet. Mas vai ser, but it will be. Falei, mas vai ser. Porque se vocês encostarem nele,
eu vou baixar a porrada em vocês. Aí meti a mochila nas costas, aí eu olhei pro viadinho e falei, campeão, a hora que começar, tu só tenta segurar por um pouquinho, que eu vou estrangular esse puto e quebrar o braço dele. É só o tempo de eu quebrar o braço desse aqui e pegar o outro. Porra, os caras ficaram... Que maluco é esse? E eu já ajustei a mochila nas costas, prendi na frente e falei, entendeu? Arranha ele, fiz assim, scratch, agarra ele pelo cabelo, tinha um com cabelo afro, eu falei, agarra pelo cabelo, só segura pra me dar tempo de eu quebrar estrangular, put him to sleep and break his arm, e quebrar o braço dele, que eu vou pegar esse outro em seguida. Ai, caralho. Pô, o bichinho deu um salto e ficou do meu lado aqui. Lógico, despertou. Aí os caras, meu irmão, esse problema não é contigo, saíram andando e foram embora. Caralho. Pô, eu levei o bichinho até o trem dele, botei no trem dele, dei tchau, um abraço, meu irmão, fica com Deus. Ele foi agradecidíssimo embora. Então eu quero saber o seguinte, qual é o homofóbico que faz isso? É verdade. Entendeu? Agora tu querer que eu fique, que eu não brinque, que eu não sacaneie, que eu não fale a palavra? Tá de porra. Não dá, né? Fui criado na Barra da Tijuca, não quebra mar, velho. Pois é. Porra, vem contar a história pra mim? Eu faço a mesma coisa, eu faço um podcast toda segunda-feira e a gente fala, eu falo, cara, eu vou falar do jeito que eu falo, não... E pior, quem criou? Quem foi que criou? Família, quem criou essa barreira? Quem foi que criou? Ele mesmo. Não, mas você não sabe quem foi. Não. Tá vendo? Aí o povo tem que se educar. Quem foi que criou essa acusação de que eu era homofóbico, racista? Ah, você? Quem foi? Não sei. Foi um aluno meu que eu dei a academia pra ele por 2 anos de graça. Foi um cara que perdeu o emprego, eu dei a academia pra ele ficou treinando lá, ficou 2 anos e meio treinando de graça, e na verdade ele fazia Muay Thai, ele não fazia Jiu-Jitsu. Então ele estava no Muay Thai, quando os professores de Muay Thai descobriram que na verdade ele ficou sem emprego 3 meses, e depois ele arrumou outro emprego, estava ganhando bem pra burro, e só continuava não pagava a academia. Esse cara, na verdade, quando ele fez isso, ele virou, ele era gerente de uma academia concorrente no Brooklyn, porque ele passou a treinar no Brooklyn. Então ele para poder tentar levar os alunos embora, ele criou essa agressão. Caramba. Ainda mais quando falaram para ele que ele ia ter que voltar a pagar. Sim. Aí ele começou a pregar esse fato, alegando que eu era racista, que eu era homofóbico, que eu era tudo. Entendeu? Caramba. Você pode imaginar. Eu nem sabia que teve um cara específico. Foi um cara específico e com isso ele espalhou, ele botou o Blood Elbow. Blood Elbow me ligou semana passada, então, eu querendo fazer uma entrevista. Não, mas teve um cara do Blood Elbow alguns anos atrás preso por pedofilia. Então, mas teve um cara dentro do escritório da Blood Elbow preso que trabalhava com Zidane, que foi quem escreveu sobre mim. Preso por pedofilia, por distribuir material de pedofilia. Filho da puta. Entendeu? E esse cara trabalhava ao lado do Zidane. Nossa. Então quando é que vai ter um pervertido do meu lado? Eu não vou ver. Isso é impossível. Exatamente. Bota um puto desse na academia, eu acho ele em 1 minuto. Rapidinho, exatamente. Entendeu? Então, na verdade, detalhe, se você ver a foto do cara, que eu fui e peguei a foto do cara, eu vou te mostrar aqui no final. Ele tá usando uma jaqueta do Redskins, né? Redskins não chama mais, mudaram também, né? Mas era esse o nome? Era Redskins, lá de Washington, né? Ó, camisa, o quê? Mas não é time, não. Aquele do Skinhead, perdão. Do Skinhead. Uma camisa do Skinhead, que são os nazistas. Aí sim, Ele tá com o casaco de nazista com uma tatuagem de uma corda no pescoço, como se estivesse sendo enforcado. Você sabe o que isso quer dizer? Não. Ninguém sabe, eu também não sabia, até aprender. Isso aí é o enforcamento dos negros. Isso é uma tatuagem contra o preto. É mesmo? Esse cara que escreveu o negócio? Não, que escreveu não. O que saiu da... tudo isso. Tá, o que saiu da... Criou o profile fake. O que não pagou. Botou no Brasil, foi esse cara. Então ele tinha uma tatuagem de uma corda no pescoço, que é o The Knot, que eles chamam, que é a corda. Símbolo racista. É o símbolo racista para enforcar os negros. Entendeu? Na verdade. Então, você olha o cara, você vê um skinhead, entendeu? Eu falei, isso aí mesmo te acusa do que você é. É aquela velha história. Exatamente. Entendeu? Que loucura isso.
Mas onde é que a gente estava? Eu estava te falando que eu tive do Rio de Janeiro, na sua infância. Eu tive o privilégio de ter visto todas as gerações da minha família, de ter conhecido. Eu agora estava tomando um banho, eu faço um exercício, é só fazer a volta no U e voltar. Tá. Eu faço um exercício quando eu termino todo o banho, que eu seco, me seco todo com a mão explodindo. E isso mantém, toca aqui. Aqui, ó, aperta. Isso mantém uma qualidade muscular fora de série. Então, é mesmo? Sem toalha? Sem toalha eu me seco inteiro com a mão, arrancando cabeça, pescoço, rosto. Isso me foi ensinado pelo George Grace em 1980. Eu devia ter 14 anos quando ele me ensinou isso. 79 ou 80. Entendeu? E isso ele me ensinou, ele conversando comigo, me explicando como é que se devia malhar, como é que se devia se fortalecer. Ele me explicou que isso dava uma vantagem forte para você ficar fisicamente, manter a consistência muscular. E é uma coisa engraçada, porque eu fui ao médico e o médico, ele ficava me apertando e eu já achando que ele era bicho toda vez, né? Toda vez me apertando. Toda vez que eu ia lá fazer um teste pra alguma coisa, pra uma luta, aí eu falei assim, diabo desse velho maluco aí, vive me apertando, aperta todo. Aí um dia ele falou assim, Renzo, eu não consigo entender. Eu falei, o quê? A tua qualidade muscular é melhor agora do que quando você começou aqui, aos 27 anos. Caramba. A primeira vez que eu te conheci aqui, aos 27 anos. Você tem mais rigidez muscular agora do que antes. Entendeu? E eu acredito que seja, porque eu tô agora, passei 2 anos e meio sem treinar. Eu me sinto igual. E quando eu vou fazer um treino, um negócio, eu me sinto igual. Entendeu? Você treina ainda? Tá? Treino. Tem uns treinos bons aí. Agora eu tô sentindo o joelho um pouco depois daquela briga do metrô. Pois aquela lá a gente não falou disso, mas jeito, eu vi só o áudio, vídeo, tal, não sei o que, não tem muito mais o que falar. É um pouco do reflexo sem dúvida nenhuma. Do que tá rolando em Nova York. Mas agora, eu acho que teve alguma coisa ali por trás também, com a menina que ele tava, entendeu? A gordinha que ficava puxando a minha calça lá. Mas o que eu tava te falando é o seguinte, eu tive o privilégio de conhecer todas as gerações da minha família. Eu tive acesso a eles, eu tive chance de aprender deles. E isso me enriqueceu muito. Eu acredito que isso criou a diferença do que eu sou hoje. Da qualidade que eu entrego hoje, do que eu dou hoje para minha família. Entendeu? Todo Grace tem um teto aqui. É verdade. Todo Grace é bem-vindo aqui. Todo Grace vai ter trabalho, todo Grace vai ter comida, vai ter moradia. Entendeu? Porque eu acho que isso é extremamente importante que continue, para que meu neto amanhã dê frutos. Eu vou até pular já, eu botei uma caixinha de pergunta no Insta e eu bati o olho lá, uma das perguntas era sobre isso, depois eu falo o nome da pessoa que mandou, mas eu só vou falar porque é pertinente agora. Falou assim, apesar de ser uma família tão grande, importante, não sei o quê, e aparentemente tão unida, tem vários rachas de gerações e sem dúvida dentro da família, e o cara tá perguntando por quê? Porque, porra, toda família tem. Não é só toda família tem, mas foi a maneira que a família, inclusive, foi iniciada, com meu avô e com meu tio Hélio. A maneira que eles criaram a segunda geração gerou esses problemas. Você não vai ver esses problemas depois de mim aqui. Sim. Porque eu tive a chance de ver, assistir e julgar o que era certo, o que era errado, e só fazer o certo. Exatamente. Você tá falando da geração do Horion, do Royce, do Rickson. Isso aí, houve o fato de que meu avô fazia os filhos, ele tinha 21 filhos, e o tio Hélio é quem criava. Quer dizer, eles não tinham nem noção de que o dono da porra toda era o meu avô, cara. Todo mundo jogava o tio Hélio. Tanto que quando eles vieram pra cá, eles quiseram fazer como se o jiu-jitsu tivesse sido criado pelo Hélio Gracie. Acabou. E morria ali. Quando, na verdade, foram 5 irmãos fantásticos que criaram o jiu-jitsu e trouxeram pro mundo. Lutaram, e cada um fazia o seu papel. Cada um fez o seu papel. Pra família, pro esporte, né? Tio Hélio foi importante? Sem dúvida nenhuma foi. E um dos fatores que causaram essa tamanha importância foi o fato dele ser 11 anos mais novo que o Carlos. Então ele foi quase uma geração à frente. Que aprendeu ali, já pegou o negócio andando. O Jorge já tinha lutado, o Gastão, todo mundo, o Oswaldo já tinha lutado. Então todos esses já passaram uma carga ao Hélio bem mais completa e mais coerente, para que ele pudesse seguir o caminho, entendeu? Ao mesmo tempo, meu avô
preocupado só com alimentação, vivia naquela loucura de alimentação, disso, aquilo foi passando os filhos pro tio Hélio criar numa forma de exército, numa forma de... Bruno, caralho, tô dando entrevista, porra. Te ligo daqui a pouco. Saudade, dá um beijo na família, amo vocês. Te ligo daqui a pouco. Ah! Tá bom, vamos botar fogo. Se é notícia boa, eu vou gostar de ouvir. Te amo, irmão. Fica com Deus. Tchau. Esse é o Bruno Toshi, lá de Albany. Ah, eu não conheço. Esse moleque veio pra minha academia com 13 anos de idade. Ficou aqui esse tempo todo, a gente arrumou tudo pra ele treinava com a gente de graça também, entendeu? Cuidamos dele. Ele hoje tem a Renzo Gracie Albany. Ah, que ele massa. Casou, tem uns filhos, uma coisa linda. A mãe dele faleceu em Minas Gerais, ela engasgou e ninguém soube socorrer. Então isso é uma coisa muito importante. Outro dia eu salvei uma menina no restaurante ali do lado. No momento que ela engasgou, eu levantei e apertei mão no solaplexo. A segunda mão entra, aperta com força para expulsar. Se você tá sozinho, solaplexo, bota a mão, apoia numa cadeira e pressiona, porque vai expulsar, vai fazer o teu diafragma inverter e botar pra fora o que você tá engasgando. Isso, infelizmente, não tinha ninguém, tava ela com a irmã, uma senhora de idade, a mãe dele veio a falecer, mas é um garoto que eu nunca vi ninguém com a alma tão linda e tão bonita, entendeu? Um moleque lindo. Que legal. E era namorador, que não tinha juízo, arrumou logo a namorada, arrumou uma esposa, ganhou o green card, cidadania. Uma namorada que virou esposa. Não, ele arrumou várias namoradas que viraram esposas. Ele ganhou o green card, a cidadania antes de casar com essa mulher que tá com ele hoje, que ele ama e é apaixonado por ela, entendeu? Uma sobrinha linda que eu tenho também. Puta que pariu, muito bom. É um moleque fora de série, fora de série. Muito bom, muito bom. Olha, tem umas histórias aqui que a galera foi mandando. Vamos lá. Mas eu acho que foi isso que causou a divisão, às vezes, na família. Foi esse fato de... Quando o tio Hélio foi tendo os filhos dele, ele criou uma divisão ali. Ele queria que os filhos dele fossem melhor e dava mais atenção, entendeu? Entendi. Isso gerou várias coisas. É meio que o jeito que você cria teu filho vai ser meio um espelho teu, né? Mas se eu pego o teu filho pra criar, eu vou criar teu filho igual ao meu. Essa é a diferença. Exatamente. Quer dizer, eu não vou fazer distinção. Sim. O castigo que eu dou ao meu filho, eu vou dar o teu. O carinho que eu dou ao meu filho, eu vou dar o teu. Por isso que eu já tive aqui morando comigo mais de 5 sobrinhos. Entendeu? Morando comigo aqui. Foi por isso que o cachorrão, o Ricardo Almeida, veio morar comigo aqui quando ele tinha 19 anos de idade. E ficou comigo, tá aqui na América até hoje, e tem um sucesso como lutador e como professor. Teve uma coisa interessante, que o Ricardo, na verdade, ninguém sabe, ele era um gênio na escola, ele passou entre os 10 primeiros na UERJ, lá no Rio de Janeiro. Então ele atendia uma aula especial, que era uma aula que tinham só 10 alunos, que eram para os gênios da faculdade. E ele falou que não aguentava mais, que ele começou a ver que ele, apesar dele saber tudo ali e se encaixar, ele não se encaixava com a falta de atleticismo, com a falta de querer competir das pessoas ali dentro. Então ele pegou e pediu pro pai e veio embora ficar comigo aqui. Ele nasceu aqui na América quando os pais dele estavam na faculdade, aqui, formando aqui. E ele tinha cidadania americana, ele veio direto, ficou comigo direto, foi morar lá em casa. Ah, que legal. Entendeu? Isso era numa época que não tinha nem móveis na casa, foi quando eu cheguei. Logo que você tava vindo pra cá, né? Então, com isso, eu vi aquele moleque fantástico, o pai dele falou pra mim, eu fiz de tudo pra não deixar ele vir. Mas ele não quis saber, ele quis vir, ele não queria ficar mais lá. Eu espero que eu não esteja fazendo a coisa errada. Eu falei, me dá alguns anos, você vai ver se você fez a coisa errada. Legal. Aí, quando o filho dele ganhou o cinturão do pancrase, foi campeão do pancrase no Japão, o pai tava lá, ele veio pra mim cheio de lágrimas nos olhos e falou, você tava certo. Eu não me arrependo não, é só orgulho. Que legal. Você não tá entendendo a alegria que me deu ver meu filho vencedor. Então, quer dizer, são momentos únicos. Eu agradeço a ele por ter me dado me permitir estar junto ali naquele desenvolvimento. Falou, ele mudou pra Flórida, né? Se mudou, mas ele tá com a academia aqui ainda. Tem ainda, South Jersey aqui perto, né? A gente treinava lá, eu treinava lá direto. É South Jersey e agora ele tá na Flórida. Com aquela história do irmão dele, com o Ralph e tal, deu uma estremecida assim? Não, cara, meu amor por ele é igual. Vocês chegaram a conversar sobre isso? Falamos poucas vezes, mas não muda. Se você ama, não tem história. O que acontece, na verdade, o Ralph não devia ter
batido no Flávio, sem dúvida nenhuma. Por quê? Era um cara da nossa tribo. Sim. A gente foi criado na Gracie Barra. A gente ajudou a criar a Gracie Barra. Mas, ao mesmo tempo, quem conhece o Ralph sabe, você pode ser o melhor amigo dele, pode ser o irmão dele. Se eu for engrossar a voz com ele, eu dou 2 passos atrás. Porque não vai ter freio. Ele vai brigar. Exatamente. Entendeu? Ele não vai arredar o pé e ele vai brigar. Então, inocência foi do cachorrinho, responder ele como um moleque, como se ele fosse um moleque otário. Exatamente. Então você faltou o respeito. Eu inclusive, falando disso, tomei até a liberdade de botar você na história, falando assim: irmão, se o cara fala uma dessa com o Renzo, vai levar uma burdoada do mesmo jeito. Não tem jeito. Mas se fala pra mim, vai levar uma burdoada. Eu sabendo que vou apanhar, não deixo de dar uma burdoada. Porque, porra, você não fala, você é homem, você não fala com um homem igual você fala com um moleque. É isso aí. Entendeu? Na verdade, o Ralph vinha ligando pra ele e ele não atendia, não respondia, mandava uma mensagem. Via que ele via e ele não respondia. Então levou aquilo ali. Agora, já tava um estresse. Agora, na realidade, o Flávio foi um fraco? Foi. Por que foi um fraco? O que você vende? Você vende defesa pessoal. Você vende confiança, você vende jiu-jitsu. Você representa uma arte milenar que tá no topo da cadeia alimentar. E você liga na corte pra dizer: ai, me bateu. Ai, como é que minha mulher vai me olhar agora? Como é que eu vou olhar pra minha mulher? Como é que eu vou... Meu amigo, virou o vitimismo que você tá vendo aí hoje. E boatos dizem que ele já tinha uma jaqueta aqui, que não era... Não, na verdade, Ralph não arrancou dente nenhum dele. Ele já tinha perdido os dentes pro filho do Papai Noel de Quintino. Que ele tirou uma farofa com o cara lá, o cara deu-lhe uma copada na cara, quebrou os 2 dentes da frente. Então ele perdeu uma jaqueta que ele tinha, uma prótese. Na realidade. Porque saiu aquela foto dele mostrando, né? Então, na verdade, aquilo ali... Aí, o pior dele foi a choradeira na cor, tudo gravado. Deu vontade de rir. Porra. E a sorte dele é que o juiz era viado, então melhorou mais ainda. Pode ir reto. O juiz era viado, melhorou pra ele ainda, entendeu? É essa geração de hoje. É foda. É o que você tá vendo aí hoje. É foda, é foda. Entendeu? Esse lugarzinho aqui é gostoso de comer, ó, prima. Você roda tudo aqui, né? Tua área, né? Conheço tudo aqui. Tua área, né? Ó, você leu o livro do Rickson? Não. Você soube da... Eu não li o meu, cara. Porra. Você soube da... Você tá falando aí, alguém me mandou ontem essa página. Da revelação lá que eles são filhos da empregada. Eu não sabia, não. Tá de sacanagem comigo, rapaz? Caralho. Eu sei disso desde que eu tenho 5 anos de idade, eu sei, porra. mas tava não era uma coisa técnica, né? A mãe deles, na verdade, não podia engravidar, que era a Margarida, né? Uhum. E o meu tio teve os filhos com a Belinha. Ela é viva até hoje. Então, a Rose disse que teve um momento muito emocional, assim, com a Belinha e conta essa história. Diz que ela é uma pessoa fantástica. Exatamente. E aí a Rose me falou também que você adora poesia. Claro. Faz uma das suas preferidas, assim, qual que é? Tem várias. De tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele me encante mais seu pensamento. Hei de vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de cantar seu canto, e rir seu riso e chorar seu pranto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. Quem sabe um dia me procure, talvez Não, eu tô um tempo sem... Quem sabe um dia me procure, talvez a morte, certeza de quem vive, ou a solidão, o fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Isso é o Vinicinho. Caralho. Porra, demais. Isso aí eu gosto de várias, Demais. É igual eu te perguntar o que é simpatia. Sabe o que é simpatia? Não. Simpatia, meu anjinho, é o canto do passarinho, é o doce aroma da flor. São nuvens no céu de agosto, é o que me inspira o teu rosto. Simpatia é quase amor. Aí. Caramba, demais. Agora ele vai segurar minha mão. Vai deitar no meu ombrinho. Ai, caraca, muito bom. Eu leio muito, né, cara? Eu li muito minha vida inteira. Eu gosto de ler. E tem pessoas... Um dos meus favoritos é Augusto dos Anjos.
E continuando com a Rosa, eu tava com a Rosa no telefone. Viu que te afaga, escarra na boca que te beija. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Esse cara morreu de tuberculose. Caramba! É, mas ele tem poemas fantásticos. Ele escreveu um livro e acabou na Academia Brasileira de Letras, entendeu? Uau. Com um livro, Augusto dos Anjos. Quem tiver chance vai dar uma checada. Pesquisada. Porque a intensidade dos poemas dele é fantástica. Renzão, você recebeu a faixa coral. O que o Renzo, que recebeu a faixa coral, falaria pro Renzo que estava recebendo a faixa preta? Sacana, te prepara que a vida vai ser do caralho. Vai ser muito melhor do que tu tá esperando. O pessoal pergunta por que eu não tenho cabelo branco. Eu não consigo. Entende o seguinte: se me irritou, eu brigo. Na hora, não tem conversa. Se é pra me gritar, eu grito. Se é pra atacar alguma coisa, eu taco. Se é pra sorrir, eu sorrio. E eu volto ao normal. Eu volto imediatamente ao estado constante de felicidade. Isso, porra, eu acho que é o principal motivo de eu não envelhecer. É verdade. Essa fazenda aqui, eu tô com vontade de... Se tiver... Não tá mais à venda. O que? Tava pra vender? Tava à venda. Mas eu tava de olho nisso aí. Tu não tava afim de mudar pra... Eu tô com vários projetos, mas a minha ideia era montar um negócio aqui também. Entendi. Um negócio diferente. Entendi. Entendeu? Você não para, né? Me divirto. É isso aí. É isso aí. Ó, tenho pena daqueles que vivem sem buscar abraçar a eternidade no final. É isso aí. Então, porra, na realidade, eu vou tá brigando e lutando até a minha cabeça tá descansando no meu túmulo. E eu espero que tenha o outro lado. Porque a porrada vai jambrar e o diabo é melhor tá pronto, que eu vou atrás dele, porra. Não tem jeito. Ai, cara. Putz, é muito bom. Ó, tem umas histórias. Ó, essa é legal, porque essa daí a galera sempre fala e a gente... E o Robicinho me falou que ele nunca ouviu uma versão sua sobre aquela briga do Eugênio Tadeu, do que aconteceu na Tijuca, porque como é que foi o acordo para aquela luta, como é que você tava lá na luta, os caras chutando você parou a luta, deu porrada num cara, aí apaga a luz, os caras falam que foi seu pai que apagou a luz, conta. Na verdade, quem apagou a luz foi o cara do evento, porque ia pegar fogo, na realidade. Então, o que ninguém sabe, né? Na verdade, a luz caiu. Então tava um calor dentro infernal, porque a luz desceu na altura do ringue. Se não apagassem, ia ter um incêndio, com certeza. Entendi. Então quem deve ter apagado foi o cara que instalou as luzes, entendeu? Porque ele viu aquela situação. Porque cara, tava muito quente. Aquela porrada começou, na verdade, teve uma invasão e o caralho. Começou em Teresópolis. Aquela briga começou em Teresópolis, a gente passando de carro, tava o Charles, o Hillion, eu... E passando de carro tinha um maluco aqui gritando, falando na rua alto. O Charles falou: cala a boca aí! Aí o cara xingou. O cara xingou, pô. Eu falei: eu tô aqui atrás. Eu falei: vai deixar de xingar assim? Agora tem que. Provocou, entrou ali, vai ter que brigar. Aquela coisa, pum, 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 deram a volta. Os caras estavam lá, a gente chegou nos caras. Só que quem era o melhor ali pra lutar, pra brigar? Era o Hillion, que era o mais velho e era o melhor de jiu-jitsu. Então quem briga o Hillion, a gente contém o resto. Nisso chega lá, começa a tá falando assim, que os outros estão xingando o quê? Aí começa a discussão, a porrada come. Esse cara, ele era o melhor carioca de taekwondo na época, ou kickboxing, um negócio desse. Ele era da Academia Naja, que era onde o Molina treinava, o pessoal treinava ali. E aí a porrada comeu na porta de um clube ali no alto de Teresópolis. Os caras brigando, não deixavam ninguém separar. Nisso veio um cara e puxou uma arma. Quando o cara puxou a arma, eu tomei a arma dele. Eu tomei a arma dele e falei: cara, sou polícia. Eu falei: tudo bem, eu vou te devolver a arma. Só que você não pode puxar uma arma numa briga de garotos. Lógico. Deixa a briga acabar, eu te dou a arma de volta. Quando terminou a briga, eu entreguei a arma pra ele. E o Hillion acabou pegando o cara, estrangulando o cara. Eu não me lembro do nome correto, eu não sei se era Marinho. É um lutador casca grossa. Uhum. Bom, aí terminou aquilo ali, a gente foi embora, passou o carnaval, passou a coisa toda. Nisso meu irmão tá lá na Marquês de Abrantes, onde ele morava, na padaria, encostado assim, alguém veio e bateu no ombro dele. Quando ele virou, o cara nocauteou ele. O mesmo cara, esse Marinho. O Ralph?
o Charles. O Charles, mais velho. tá. Pum, nocauteou ele. Nisso ele chega na academia e conta a história do que houve. Que o cara era dessa academia, veio por trás, bateu no ombro dele e nocauteou. Ele era o sobrinho favorito do meu tio Hollis. Na mesma hora ele arrebanhou os alunos, partiu pra lá pra dar porrada no cara. Porque esse cara ele era mais velho que a gente, Sim. entendeu? Ele era mais adulto, então partiu pra lá pra pegar. Foi a invasão que teve na Academia Naja. A porrada comeu lá dentro. O Hollis pegou o cara, entendeu? Outro pegou o Molina, outro pegou, cada um pegou um e a porrada comeu lá dentro geral. E isso que deu início ao confronto de jiu-jitsu com luta livre. Entendi. Dali que se criou o problema, porque esses caras eram ligados à luta livre. Entendi. E daí começou, teve o primeiro combate, que foi no... Eu esqueci o nome do clube. Eu esqueci o nome do clube agora, mas foi o primeiro combate da luta livre com o jiu-jitsu que teve. Então, que o Marcelo Bering, tava o Valide com o Eugênio, entendeu? O Murilão, o grande Murilo, o Fábio Gugel. Eu não lembro disso. A gente tá falando já não tem nada a ver com a história do Tijuca lá, né? Não, mas é aí que chega no Tijuca. Que chega lá depois, né? Então daí que foi, teve aquele combate, a gente ganhou o evento, os caras do jiu-jitsu ganharam, todos ganharam. Era o Murilo, o Fábio Gugel, entendeu? O time todo que representou lá. Nisso, criou-se aquele ranço. E tava aquela história, porque o Hugo no dia não lutou. O Marcelo Bering teve um problema, não pôde lutar, o Hugo não lutou. E o Hugo era o mais casca-grossa ali, sempre foi o mais casca-grossa ali, entendeu? E que é um irmãozão meu hoje, ó. Cara, eu sou fã dele demais, entendeu? Um cara que eu respeito e admiro e gosto muito. E com isso, criou aquele antagonismo, pô, e veio o momento do Rickson ir embora. O Rickson ir embora do Brasil. E eu pensando, quem é que vai poder, a gente pensando lá, quem é que vai poder lutar com o... Entendeu? Teve um episódio que o Rickson foi no Boqueirão, onde eles treinavam, e, pô, desafiou lá os caras pra lutarem ali na hora. Nego, não, preciso de 6 meses, preciso de... Aí o cara falou, tá bom, em 6 meses a gente briga. Aí o Rickson foi embora, ficou aquele negócio no ar. Nisso, o Rickson tava indo embora. Entendeu? Aí eu falei, pô, quem é que vai brigar com esses caras? Eu pesava 67 quilos, entendeu? Não tinha ninguém pra... Os caras eram enormes, pesavam 100 quilos. E eu virei pro Rick e falei, bicho, como é que foi a história do Boqueirão? Ele me explicou, falou, pô, Vante, daqui a 6 meses. Eu falei, meu irmão, então a porrada tem que comer, antes de você ir embora. Porque não pode largar esse negócio assim, que vai ser... A gente convive nos mesmos locais, entendeu? Então a gente tem que criar, tem que manter a ascendência, entendeu? E o Rickson concordou, a gente marcou um dia lá na Academia da Grace Barra e nos preparamos para ir sair na porrada na praia. Montamos uma equipe toda e foi lá, né? Aí o Rickson foi lá, brigou com o Hugo, saiu na porrada com o Hugo. Essa é a história da praia, da famosa praia, lá, né? Nessa hora que a gente tá na praia, a gente rodeia, estão só os dois brigando. O Marcelo Mendes vai por trás e dá um soco no Riga Machado. Dá um boxe no Riga e sai fora. Eu na hora olhando assim, querendo pegar ele, mas não deu, porque ele se afastou e eu tava tomando conta do Rickson. Até a briga do Rickson acabar. Pra ninguém juntar o cara ali, lógico, né? Não ter perigo de covardia. Nisso, quando a briga acabou, eu levei o Rickson na água, ele foi pra água. Eu fiquei lá de olho, quando eu olho, vem vindo o Marcelo Mendes e o Hugo pra dar um mergulho. O Hugo, valente, fora de série, brigou com o coração lá. E o Rickson era muito duro. Não tinha pra ninguém, né? Não tinha. Eu via Rickson enfileirar 10 faixas pretas em 2 horas de treino. Não tinha pra ninguém. Entendeu? Aí, nisso, eu vejo o Marcelo falar, agora eu vou dar-lhe uma puquecada, porque eu tô no Riga, né? Meu primo amado. Aí eu saí, fui andando, aí ele gritava assim, ninguém, mano a mano, hein? Ninguém briga. Eu falei, quem é que tá juntando aqui, rapaz? Tu viu alguém juntando? Tu viu alguém juntando? E fui chegando perto. Pô, tu viu? Não, mas não pode, se brigar vai ser mano a mano. Eu dei-lhe uma raquetada logo, dei-lhe 1, 2 na cara. Porra, aí ele armou, eu entrei, ele me desequilibrou, eu deitei, dei 2 chutes no rosto dele. Ele se afastou, eu levantei de novo ciscando.
Ficou aquele negócio, o nego separou ali. Eu falei, bichão, na academia agora, vamos sair daqui andando devagarzinho, a gente termina essa briga lá, vamos até o final lá. E ele era um cara duríssimo da luta livre. Aí, vamos. Reto? Pode ir reto, é. Quer ir voltando pra casa? Vai reto, faz a volta lá na frente, é melhor pra você. Vamos, mano. Aí marcou-se de brigar, porque na hora teve uma discussão também do Royler com o Eugênio. Aí marcou de brigar na academia do Maitá, Royler com o Eugênio e eu com o Marcelo. No dia o Eugênio foi lá, bicho valente, foi lá, brigou com o Royler, brigaram, acho que foi 48 minutos, um negócio desse, 40 minutos, 45 minutos, um negócio desse. Se quiser fazer aqui, ou vai reto. Não faz. Aí fizeram uma briga duríssima lá, uma briga bonita de ver, rapaz. E o Marcelo Mendes não apareceu, não veio. Entendeu? Não apareceu. E ficou aquele negócio, vai ter, não vai ter, o Marcelo Mendes nunca mais nunca mais tive nada com ele, nunca mais vi, né? Mas logo depois dessa briga do Rickson, na praia, com o Hugo foi na academia dele com a equipe dele. E brigaram de novo. Entendeu? Entrou polícia, deu tiro pro alto, foi uma confusão miserável. O Rickson ganhou do Hugo novamente. Eles apertaram a mão, ficou tudo certo, foram embora, acabou. Aí nisso que marcaram. Nesse dia, na verdade, é que teve o problema do Royler, foi na segunda briga deles com o Eugênio. Aí marcaram de brigar, foi nessa que eu fui. Eu falei, chama o Marcelo Mendes também, que a gente já acerta todas as contas e acaba o problema. O Marcelo Mendes não foi. Aí eles brigaram, o Royler e ele lá, uma briga duríssima, os dois casca-grossa da pesada. E dali terminou praticamente o problema entre a gente. Entendeu? Ali morreu o problema, acabou. E teve momentos engraçados, né? Porque, pô, anos depois eu fui sentar no. Acho que eu não sei se é Bibi Sucos, era uma ali do lado do Olegário Maciel, tinha uma loja de suco ali que era muito popular. Eu sentei ali pra comer com meu pai. Não tem o açaí que o Parrumpa fala? O açaí do Bibi, não? Não, era do Bibi, mas eu não sei se era Bibi aquele ali. É a rua da igreja, uma é Olegário, a outra vem pra cá. Ali tinha um restaurante popularzinho pra caramba, e eu sentei ali com meu pai, acho que minha mãe tava, e eu vi um cara, toda hora virava e me olhava, meio... E como eu te falei, eu presto atenção em tudo, eu relaxar. Eu falei, pô, de onde eu conheço esse doido, né, cara? E, pô, o Marcelo Mendes tinha um cabelão bonito, ele tava careca. Eu não sabia, eu falei, pô, de onde eu conheço esse doido? E tô de olho nele, né? E tô ali, a minha comida chegou comida pra caramba, que eu tava com a saudade de comer aquela comida nossa lá, açaí com sanduíche. Aí daqui a pouco eu falei, caramba, é o Marcelo Mendes. Tava ele com a namorada. Daqui a pouco, quando ele vira e olha, eu falo, meu campeão, a gente ainda tem algum problema a acertar ou tá tudo certo? Aí ele, não, tá tudo certo. Eu falei, pô, eu ia detestar encher a barriga e ter que sair na porrada contigo e vomitar em você. Aí ele riu, Puta que pariu, foda, entendeu? Né? Muito bom. Aí ele riu, a gente riu ali, eu falo, bom apetite, irmão. Muito aí bom. Acabou ali, entendeu? Você fala uma parada dessa, eu lembro das histórias do... Eu fiz um desses em São Paulo com o Demen, e a gente tava falando da história do jiu-jitsu paulista, né? E em que parte dessa história o Ryan vai do Rio pra São Paulo, e aí aquela bosta toda com o Macaco, né? Aquela rivalidade que os caras tinham era uma parada assim, né? Tipo, você chegava num lugar, o outro tava, mas entende uma coisa, o Macaco era um cara fora de série. Eu adoro o Macaco. Sim, também. Porra, campeão demais. Entendeu? Representante fiel do jiu-jitsu, entendeu? Um cara incrível. E se desentendeu com o Ryan. E o Ryan não perdoava. Exatamente. Entendeu? Não deixava passar, né? Eu já fiz as pazes dos dois. Aperta a mão, porra. Apertaram a mão. Apertou a mão. Caramba. Eu virei de costa, andei 50 metros, a porrada comeu lá atrás de novo. Aí ele falou assim, entendeu, Renzo? Não dá. Foda. Não bate. Agora, o que eu mais gosto, que foi meu irmão, escolher um adversário certo. Que foi um cara que brigou com ele até o final.
Entendeu? Toda briga ele nunca deu um passo atrás, foi fiel ao que a gente representa. Então, quer dizer, eu tenho que tirar o chapéu. Eu adoro o macaco, que o macaco precisar é só ligar, é só falar, a gente tá do lado. Muito louco, né? Entendeu? É sem dúvida nenhuma. História. E o dia que foram falar mal do Ryan pro macaco, ele quase deu porrada no cara. É verdade. É o que ninguém sabe. Ele falou, meu irmão, tá achando o quê? Fala mal do cara aqui não, te dou um soco na cara. Então esse é o macaco, entendeu? É isso mesmo. Cara, eu tava fazendo um papo com o Godoy, que era o sócio do Macaco, Godoy Macaco. E aí eu perguntei, né, da onde vocês se conheceram, como é que era, e aí ele contou a história. Renzo, foi a história mais louca que eu já tive em toda a história do Aí ele conta, não, a gente treinava no fundo da casa da minha mãe, não sei o quê, e tinha eu, Zezinho, Luizinho, o Guinho, o Macaco, o Alemão, bababá, que era a turma que os caras treinavam. Aí falou, aí teve um dia, o Alemão era muito bom de briga, gostava de bater no molecada e tal, não sei o quê. Foi fazer, chamou o moleque lá pra treinar e sentou a porrada no moleque. O Macaco tomou as dores do moleque. O Macaco já treinava um pouco de jiu-jitsu, chamou o Alemão pra treinar, botou o Alemão pra dormir. Aí o Alemão levanta, puto, vamos de novo. Falei, vamos de novo. Isso é a história tradicional, né? Vamos de novo. Mas como é que aconteceu isso? Vamos de novo. Vamos de novo, baiana nele, bota pra dormir de novo. Aí eu já interrompi ele, que eu não me seguro, né? Eu falei, aí o Alemão ficou lá aprendendo jiu-jitsu com vocês, né? Aí ele falou, não, cara, esse alemão aí virou palhaço de rodeio, peão de rodeio, e aí me arrepiou tudo. Eu falei, como é que é o nome desse alemão? Ele falou, Marcelo, ele tem uns negócios na bochecha. Ele é, foi caralho, mestre, eu conheço esse cara. Renzo, esse cara conheço ele de peão de rodeio e amigo, ele tinha, sei lá, 10, 15, 12 anos mais velho que eu, mas me livrou, e gostava de uma briga, e bom de briga, e me livrou de umas porradas, assim, eu sempre fui grandão, com 15 anos, aqueles moleque bobo, assim, que para e encara os outros sem saber que tá encarando, e aí os caras queriam vir me dar porrada, e esse alemão me livrava das porradas, cara. E é o cara que tretou com o Macaco lá atrás, eu falei, caralho, eu não acredito que eu tô ouvindo. Pequeno demais. O mundo é pequeno demais. Pequeno demais. Agora, essa história do vamos de novo, todo mundo, né? Isso acontecia comigo todo dia, porque pô, eu estrangulava o cara e largava, ele vamos de novo. Não se conforma, né? Foi daí que eu criei os olhos de guaxinim, o Raccoon Eyes, que era eu estrangulava, virava e socava os dois olhos pra ficar pretinho e fechado. Que aí o cara não queria ir de novo. Entendeu? Ele abria já com dificuldade de piscar. Caralho. E o primeiro cara que eu apliquei essa do Raccoon Eyes, que era o guaxinim, olho de guaxinim, que eu chamava, o primeiro cara que eu apliquei, eu tava num supermercado e eu vi um maluco escondido atrás, assim, da fileira, e ele olhava e voltava e ele fazia assim. Eu falei, pô, esse cara tá olhando uma mulher muito boa ali, ou ele tá olhando alguém querendo roubar alguma coisa. Então eu tinha 16 anos, eu vim por trás dele assim e falei, quando eu olhei tinha uma mãe dando mamar pro filho. Quando eu vi aquilo, eu estrangulei ele na hora. Ele nem me viu, eu tava atrás dele. Eu olhei e vi o que ele tava olhando. E quando eu olhei, ele estava segurando a área genital dele, apertando, e olhando aquilo. A mãe dando de mamar pro filho. Eu estrangulei ele imediatamente, isso dentro do supermercado Freeway, que era o melhor supermercado na Barra na época. Caramba. Eu estrangulei ele, botei ele para dormir, virei e enchei os dois olhos dele desse tamanho. Entendeu? E larguei e saí. Eu passava por ele depois, ele não sabia que era eu. Ele ficava só massageando o olho, sem entender nada, entendeu? Eu falei, pô, como é que esse corno, porra, se porta dessa maneira num dos momentos mais lindos da vida? Que é uma mãe amamentando o filho, ele olha de uma forma negativa e errada. Entendeu? Então aquilo me enlouqueceu e eu tinha 16 anos. E a partir dali eu comecei, esse foi o primeiro Raccoon Eyes que eu fiz. Eu passei a fazer isso toda vez, nunca mais teve vamos de novo. Nunca mais, acabou vamos de novo. E eu fiz isso com os caras que tentaram me roubar aqui em Nova York. Aquele episódio do Twitter, que eu tava mandando no Twitter, os caras vieram me assaltar. Eu peguei os dois, então o primeiro que eu peguei, eu fiz isso, o segundo que eu peguei, eu fiz isso também. Caramba. Oi. Não, eu tô fazendo uma entrevista, tá dirigindo comigo fazendo entrevista. Quer alguma coisa? Ah, não, tá tudo bem? Daqui a pouco eu tô aí. Tchau. Tchau.
Você fala que é uma versão... 33 anos de casado, eu sinto saudade ainda. Uma versão pobre daquele programa do Jerry Seinfeld, Comedians in Car Getting Coffee. Nossa, aqui, ó. Isso é verdade. Porra. Eu não assisti esse programa. Você nunca viu? Não, é bem legal. Tem na Netflix, acho. Tem na Netflix. Ele pegava, mas era um carro clássico, que ele é um cara que ama carro, né? Ele pegava um carro clássico e ia buscar o cara em casa. E aí é um programa, né? Tem cenas de carro acompanhando, filmando de fora. É engraçado, porque no programa Legacy tem vários momentos que é filmado no carro. Você viu isso? Não. No Legacy tem. Entendeu? E aí eu fui fazer isso aqui. Eu tava voltando de Curitiba pra São Paulo e o Sakai, que luta no UFC, o Augusto Sakai, pediu uma carona. Eu falei, cara, vamos 4 horas de estrada? Vamos 6 horas de estrada, sei lá. Eu falei, vamos fazer um podcast. Ele, vamos. E aí, um tempo depois, eu fui gravar com o Charles, lá no Guarujá, e o Charles fez assim, irmãozão, eu tenho meia hora só, porque eu tô indo pra não sei aonde e tal, não sei o quê. Eu falei, bom, eu vou chegar na casa do cara, meia hora, vou demorar uns 10 minutos pra fazer câmera, microfone, não sei o quê, eu já perdi 10 minutos. Eu falei, vou botar no carro, chego lá, ele sai, entra, pum, igual mais ou menos a gente tá fazendo hoje, né? E aí o pessoal gostou pra caralho. Falou, porra, faz mais e tal, não sei o quê, então... Foi daí que surgiu. Ó, eu vou abrir o Instagram, aí você lê as perguntas aqui. Se alguém mandou alguma merda, vai ouvir merda, então, porque eu não vou nem filtrar. Vamos fazer o quê? Eu não vou nem filtrar. Tem um maluco ali que falou do... Pior que eu não trouxe nem meu óculos. Do Vale. Então eu leio, ó. Daqui. Hyron Gracie, de onde vem tanta maturidade no garoto? O Hyron é uma alma velha, cara. Entendeu? Mas é igual a mim. Eu era isso desde pequeno, eu cuidava dos meus irmãos, eu com 7 anos de idade cuidava dos meus irmãos, entendeu? Eu tomava conta deles, ensinava eles, fazia comer certo, dormir na hora certa, trocava fralda, entendeu? Então, o Hyron parece muito comigo nesse sentido. Só que o Hyron, ele é mais bonzinho, ele não teve acesso ao tio Paulo. O tio Paulo era o irmão da minha mãe, que foi uma das maiores... Ou então vira aqui, tudo faz. Foi uma das maiores influências na gente, mim, no Ralph, no Ryan, quer dizer, era uma alma sem igual. Era um cara, ele era descendente de árabe, porra. Então era um cara com conceito de tribo, caçador, gostava de caçar. E eu ficava revoltado com ele, porque ele ensinava tudo de caçar ao Ralph. E a mim ele não ensinava nada. Ele deu o primeiro revólver do Ralph, quem deu pra ele de presente foi o tio Paulo. Ele pra mim nunca deu. Aí eu falei, pô, tá tudo pra ele, tu ensina ele a caçar, tu faz, você não me ensina. Ele fala, Renzo, você é um intelectual, eu tenho que te dar um livro. Caramba. O Ralph, ele não vai ter essa opção, eu tenho que ensinar ele a caçar. A arriscada ele é viver só do que ele caça. Então, quer dizer, ele já entendia a gente naquela época. Pra galera entender como é o Ralph, tinha aquela aula das 7 horas da manhã do John Danaher lá na academia, que vinha, assim, George St. Pierre de Canadá pra vir fazer aquela porra daquela aula. E o Danaher é um cara que fala baixinho. Então ele tá sentado, assim, 250 pessoas em volta dele no tatame, e ele falando assim, ó, aí você pega, você passa assim, você faz assim. Ninguém escutava porra nenhuma, só que tava na frente dele. Eu tava lá uma vez, o Ralph tava lá, o Ralph ficava indo assim, daquele canto da parede, passava por trás ali do posto, ele ia pro outro canto, ele ia pra um canto e fazia assim, fala mais alto. aí todo mundo virava pra trás, ele já não tava mais ali, ele ia lá pro outro canto. Aí pegava e falava assim, fala mais alto. Esse é ele. Muito bom. Pra você entender o Ralph chegou na minha casa aqui, eu comprei essa mansão que eu moro ali, casa linda. Eu chego, pego ele no aeroporto, quando eu chego ali, que eu vou entrando na driveway, tem uns patos selvagens que vêm aqui quando o verão tá chegando. Ele fala, para. Eu falei, o que foi? Para. Eu parei o carro, ele abriu a porta e foi descendo, engatinhando. Eu falei, eu esgarrei, falei, o que é isso? Para, vou pegar um pato dele, a gente vai almoçar. Esse é o Ralph, cara. Eu falo, vamos comer um pato. Eu falo, vamos ali no supermercado, eu compro um pato pra você. Pato, cara, eu gosto demais, né? Porra, ele não muda, cara. Um beijo pro Ralph. Fora de série. Então o Hyron tem isso, o Hyron tem uma maturidade muito grande, entendeu? Ele sempre foi assim, sempre foi um garoto que passou um sufoco, perdeu o pai cedo, entendeu? Mas ao mesmo tempo foi criado pela minha irmã, que é uma linha dura da pesada, foi a mesma que criou a Kira, a mãe da Kira, e a minha mãe, né, que é a avó dele, né? Então, pô,
E ele diz que ele é o favorito da velha. Eu não acredito, não. Eu acho que sou eu. Mas, pô. Mas a velha dá mais atenção a ele. Gente boa demais. Entendeu? É um moleque fora de série e ele sabe o que ele quer conquistar. Ele tá trabalhando duro porque ele quer, entendeu? E ele não é um campeão à toa. E ele ainda vai brilhar muito, eu acredito. Tá? Ainda tem tudo pra dar certo. Verdade. Entendeu? Verdade. Qual a outra questão boa aqui? Pula aí o que você quiser. Qual é a sensação de ser graduado faixa coral? Agora dá pra esconder a idade? Não dá. Essa aí me quebraram. Eu quando queria, o faixa preta quando quer esconder a idade, ele tira um grauzinho, ele puxa a calada um grau fora, finge que caiu. Agora é impossível, pô. Eu, na verdade, tô 2 anos atrasado, eu tava esperando o primeiro cabelo branco pra botar a coral, mas não teve jeito, entendeu? Sou muito agradecido ao Carlinhos Gracie Jr., que foi meu professor. Eu fui aluno, eu tive professores incríveis. Primeiro foi meu pai, desde criancinha. Depois foi o Hollis, entendeu? Eu treinava no Hollis. E o Carlinhos era um dos instrutores na academia do Hollis. Quando o Hollis veio a falecer, ele passou a ser meu professor. Eu virei o aluno dele e eu agradeço muito a ele tudo que ele fez, entendeu? Ele tá meio zangado comigo, a gente não tá se falando, mas eu vou te falar a realidade. Se eu encontrar com ele, eu quero que se foda. Eu vou dar um abraço e um beijo dele, mas cagando pra porra toda. Pode ficar zangado o tempo que quiser. Um dia eu te falei. E ele vive tudo certinho, tudo coordenado, tudo por alimentação certa, dorme na hora certa. E ele diz que eu sou louco. Se eu morrer depois dele, eu vou na tumba dele dar uma mijada. Aí ele olhou pra mim e fez assim, tá maluco? Eu falei assim, não, no primeiro ano eu mijo, no segundo eu cago. Aí ele começou a rir. Aí falou assim, você sabe que tem uma diferença de idade. Eu falei, eu vou esperar esses anos, não se preocupa. Essa foda. Puta que pariu, muito bom. Vou te falar, viu? Muito bom. E, pô, me preparou, né? A Gracie Barra, na época, foi o início da Gracie Barra, me preparou, tá ali ao lado dos Machados, meus primos amados. O Hillion, o Crowley, entendeu? Foram pessoas importantes, o Rickson. Me ensinava. Era a tua geração lá, só ficava ruim de jiu-jitsu porque não treinava, né? Exatamente, era impossível. E eu desenvolvi uma paixão por ensinar, por aprender, por desenvolver, por trabalhar. E mantive isso vivo até hoje, graças às inspirações que eu tive, que foram esses caras, entendeu? Esses caras me inspiraram a ser o melhor que eu podia. Agora, é diferente ser faixa coral ou faixa preta? Não, é a mesma coisa. No final, eu não me sinto diferente em momento nenhum. Entendeu? Eu acho engraçado foi que a faixa coral chegou antes do cabelo branco. Isso é uma falta de consideração do caralho. Mas, na verdade, eu me sinto igual. Agora, se você me perguntar se eu gostaria de voltar atrás, se eu gostaria de voltar a ter meus 23 anos, eu te digo que não. Se eu pudesse levar o conhecimento que eu tenho agora aos 23 anos. Senão não me interessava. Só se eu pudesse levar as memórias, as histórias, os sorrisos, os beijos, as porradas que eu saí. Aí eu voltaria, entendeu? Senão, se eu volto a ser o que eu era aos 23 anos, não me interessa. Eu era burrinho demais e não sabia. Foda, todos somos. Eu era burro e pobre de alma sem saber. Todos somos, exatamente. Então o tempo nada mais faz do que ensinar e forjar mentes brilhantes que vão poder forjar e formar mentes futuras, entendeu? Então isso que é importante. E na realidade eu aprendi também, apesar de eu ter tudo, eu aprendi que nessa vida eu só levo as memórias. E agradeço a todos aqueles que me deram uma memória que valeu a pena guardar. Demais. E isso é uma coisa que eu falo de coração e eu falo para todo mundo que quer ouvir, não só porque você está do meu lado aqui, que qualquer pessoa que chega perto do Renzo, você faz parte da vida da pessoa e entra para a memória da pessoa, porque é uma coisa inexplicável a energia boa que você passa aquela história, todo mundo fala, né? Você conhece o Renzo, parece que você conhece ele há 20 anos. Teve uma coisa engraçada, teve aquela porrada que eu saí com segurança da boate. A gente teve que fazer serviço comunitário, né? Então, eu quando fui fazer meu serviço comunitário, eu tive que operar o joelho antes, a juíza falou, faz quando você quiser. Se eu pudesse, eu dava ganho de causa pra você, eu não posso, porque eu acho que você tá certo, entendeu? O cara merecia umas porradas. Então,
Muito bom, né? É que você sofre com o mimimi do hoje em dia, né, cara? Hoje em dia tem gente que merece umas porradas. É que não pode mais dar, né? Tem que rir. Aí o que acontece na realidade? Eu, quando fui trabalhar, eu conheci um povo que eu não esperava achar em Manhattan, que era o cara, na verdade, o motorista do caminhão de lixo, que eu fui trabalhar coletando lixo em Chinatown. Ela perguntou: você quer trabalhar onde em Nova York? Em qual área? Eu falei: na mais suja. Ela falou Chinatown. E me botou lá, que era que tinha mais lixo. E a gente bateu o recorde num turno de catar saco de lixo. Caramba. Foram 333 sacos de lixo que eu catei. Eu com um maluco de um cara do NAM. Mas não daquele país, NAM. Eu acho que do jeito que eles falam aqui, é um nome completamente diferente. Que é uma base militar americana, inclusive. Eu esqueci o nome agora. Aí eu sei que eu fui lá e fiquei amigo de todo mundo e descobri gente que nunca foi à escola, que ele só ganhava dinheiro ou vendendo droga ou roubando gente, roubando mulheres e senhoras. E era a única maneira que ele tinha de pegar dinheiro para comer. E quando ele foi preso, para ele ser solto, ele teve que pegar um emprego no negócio do governo, era um projeto do governo. E botaram ele como lixeiro. Ele falou: Renzo, foi a primeira vez que eu tive um trabalho que eu recebia dinheiro e tinha uma moradia. Eu falei: nunca mais eu vou roubar, nunca mais eu vou vender droga. É isso aí. E foi o que ele fez. Ele trabalhava ali de lixo. Eu conheci esses caras e fiquei amigos dele de um jeito. E era engraçado, porque às vezes a gente estava na rua catando lixo, aí gente vinha: Renzo, fazendo assim, pô, você tá ajudando a cidade, né? Eu não sabia que eu tava pagando, cumprindo a pena de ter dado porrada no otário. Entendeu? Porra, aí os caras viam, me abraçavam e tiravam foto, né? Aí o cara falava: por que eles estão tirando foto contigo? Eu falei: eles acham que eu sou parecido com The Rock. Aí eu fazia assim, aí eu fazia assim, ó. Eles acham que eu sou uma versão pequena do The Rock. Aí nego ria. E eles nunca entenderam o que eu fazia. Nunca tinha noção de que tava você ali do lado. Entendeu? Então foi. E eu fiquei muito amigo deles. E quando eu fui pra academia, com a foto deles, com tudo deles, mostrando lá na academia, eu mostrei pro Igor aqui. Aí o Igor falou: esse é o fulano. Eu trabalhei com ele. Eu falei: jura? Trabalhei, fiz também. Entra aqui à esquerda, aqui. Fiz esse trabalho aí com eles. Esse mesmo trabalho que você fez, eu fiz lá 10 dias. Aí eu voltei, né? Que eu tinha que trabalhar no dia seguinte. Eu voltei lá às 7 da manhã. Aqui já, né? Pode ir reto se quiser. Tá. Chegou em casa aqui agora. Casa do cara, coitada. Putz, sobrou nada. Nada, zero. Nossa. Aí eu chego lá no trabalho de novo, no dia seguinte, pra catar o lixo, eu mostro as fotos dos meus primos, do Igor, que me falou que trabalhou com os caras. Aí eu falei: olha aqui, esse cara aqui é meu primo, ele ficou aqui, eu te falei, ele ficou aqui com vocês. Aí o cara: não, eu nunca vi esse cara. Não, olha aqui, mostrei pros outros. Ninguém nunca tinha visto. Aí eu volto no dia seguinte na academia e falo assim: como é que você ousa ir lá trabalhar com esses caras e não largar uma memória? Como é que você ousa ir lá e não impactar a vida deles de uma forma positiva e deixar uma memória que eles se lembrem de você? Como vocês fizeram isso? Aí o Igor parou, pensou, falou assim: Renzo, pensando aqui, eu tava tão chateado, tão depressivo de fazer aquele trabalho, que eu não consegui dar um sorriso, eu não consegui. Eu ia lá no final, os caras traziam um six-pack de cerveja, de Corona. Eu ia, bicho, no caminhão de lixo, tomando Corona com os malucos, cantando, porra. Foda. Não dá nem pra explicar pros outros, porque você tá conhecendo um cara que na realidade nunca teve acesso a nada, a informação. Ele me perguntou: como é que eu posso ganhar um dinheiro extra? Eu falei: pro computador, bota um negocinho pra vender na internet. Como é que eu mexo em computador? Eu não sei. O cara nunca tinha tocado no computador. Entendeu? Vamos entrar nessa rua aqui, ó. Aí a gente faz a volta. Já fazer a volta? Não, vou te mostrar onde é que eu morava. Minha primeira casa. Aqui? Vai aí pra ver, acho que é aqui. É aqui. Telegraph? Primeira casa que eu aluguei quando cheguei aqui. Só seguir reto. Entendeu? Eu falei: como é que você pode? Então toda vez que eu vou ver alguém, eu tento deixar uma lembrança, uma saudade. Entendeu? Porra, as pessoas se lembrem de mim. Entendeu? Porque isso influencia eles na vida também. Eu não só... Vira aqui. Porra, bicho aí, não vem aqui há tantos anos.
Eu moro do lado, pô. Aí não passa, né? Não... Pra tu ver, errei até a rua. Errou? Entendeu? Vai pra cá pra ver o negócio. Acho que era a próxima. Só ir reto ali, virar a direita lá na frente. Tá. A gente faz de novo. Entendeu? Então eu falo, como é que você pode passar por aquela vida de alguém e não deixar uma lembrança? Então eu faço isso constantemente, entendeu? Eu escuto o que as pessoas têm pra falar, eu trato todo mundo com carinho, e se tiver que sair na porrada, eu saio na porrada com quem for, sempre fui assim, não tem jeito. Você sabe disso. É isso aí. Entendeu? É isso aí. E quando me pagaram pra brigar, eu não acreditei. Porque eu brigar de graça, era só me provocar, só falar besteira errada. Depois que você tiver a chance, tu pergunta ao Mark Coleman. Quando eu terminei, em 95, quando eu saí na porrada eu ganhei aquele World Combat Championship, foram 3 lutas numa noite. Eu terminei, que eu chego na festa, quem tá sentado? Mark Coleman. Casca de porra. Pô, na época era o auge dele, pesado, enorme. Eu tinha 70 quilos, provavelmente. Eu chego pra ele, bato nas costas, não sei se você se lembra, tem o treinador dele, numa das lutas dele, entrou com cartaz escrito 3 Gracies numa noite. Caralho. Você lembra disso? Lembro. Num dos UFCs? Lembro. Foi logo em seguida, foi um pouco antes daquilo, talvez 5 meses antes. Nisso, vai devagar aqui agora, que é pra gente ver. Aqui, entra aqui pra ver. De novo, é a mesma que a gente entrou. É a mesma rua. É a mesma rua. Que estranho, é aqui mesmo, cara, a loucura é essa. A gente tá procurando a casa que o Reno morou quando veio pra cá. E eu não consigo chegar lá, você tá louco. Essa ruazinha aqui, não? Vira aqui, vai ver. Essa aqui não deve ter saída não, hein? Mas... Aí eu viro pra ele, bato a mão no ombro dele e falei assim, eu ouvi dizer que você quer 3 Gracies numa noite? Você pode começar comigo, eu posso ser o primeiro. Vamos sair de mansinho aqui, pega um amigo teu, pega um amigo meu, a gente vai ali no parking lot, sai na porrada e resolve esse negócio e volta pra tomar uma cerveja. Cara, os caras não acreditam, né? Ele olhou pra mim e fez assim, você tá brincando? Eu falei, não brinco. Não é aqui não, essa aqui é a outra, pode ir. Eu falei, eu não brinco. Tô falando sério, vamos levantar aqui e sair. Tu é maluco, rapaz? Eu vou sair daqui pra sair na porrada contigo. Tá doido? Isso aí foi meu manager que botou aquela placa, não tem nada a ver com isso. Jogou na conta do manager. Lógico. Porra. Ai, cara, é foda. Aí eu falei, tudo bem, tá tudo certo, tô sempre disponível. A hora que for, se quiser, é só me falar. Ele outro dia... Vira pra cá, não acredito. Ele outro dia, ele me lembrou disso, entendeu? Cara, é maluco do brasileiro, um magrelo desse tamanho. Porra, me chama pra sair na porrada no estacionamento. Eu falei, irmão, ali, aqui o... Como é que eu falo? The wood is gonna sing. Não tem jeito, não tem pela metade, meu irmão, não brinca. Cara, muito e bom. O pior que é ali mesmo, cara. Só que a gente foi pro lado errado ali no... Virou, de vez de virar a direita, tinha que virar a esquerda? É ali mesmo. Ó, a gente vai... Lê mais uma aí a gente vai... Resumo o Raya em poucas palavras. Caralho. Sou fã dos dois e tive a oportunidade de conhecer o Raya. Esse aqui é o Rafael Pinheiro, do Brasília Jiu-Jitsu. Era aqui. Podia cantar ali. Vai, segue reto. Rapaz, não tem como resumir o Raya em uma palavra. É você resumir o amor, a paixão, a vontade, a loucura, a intensidade. O Raya era vida, rapaz. Pra quem tava do lado dele, quem convivia com ele sabe. Entendeu? E era impossível você estar do lado dele e não amar o bicho e não gostar dele. Entendeu? Pô, fico feliz de ter sido guardião daquela alma ali por aquele tempo, por 33 anos. Entendeu? E ter estado ao lado dele e poder beijar o meu irmão e ter sido tomado conta por ele também. Então isso aí foi importante demais. Aonde ele estiver, eu sei que ele tá bem. E tá aguardando lá pra gente chegar, que a gente vai quebrar alguma coisa. Isso aí não tem jeito, sabe disso. Pior. Vamos encerrar assim. Vamos encerrar nessa. Porque a família Gracie é enorme ao mesmo tempo que tá rachada. Foi quando a gente falou. Foi a pergunta que o cara mandou. Excelente. Qual o legado que você quer deixar? Já deixei, cara. Se eu morrer hoje, rapaz, o serviço tá feito. É a próxima, né?
Se eu morrer hoje, o serviço tá feito, entendeu? É o legado dessa arte incrível, do nosso jiu-jitsu, do senso de família, do senso de amizade, e o amor que eu sinto por esse esporte, e a paixão que eu tenho pelos meus amigos. Isso aí, isso aí não tem... E a paixão é mútua, você sabe que o cara é verdadeiro quando E a gente, agora eu vou ensinar a vocês, olha aqui, essa câmera sai, para aqui assim, para aqui. A gente tira. Dá uma rezinha de leve só. Dá uma ré de leve pra gente ensinar, vou dar uma aula pra vocês agora. Deu aí? Aqui deu. Peraí. Só puxar aqui, ó. Certo. Só cuidado com o fio, porque não pode... Dá uma olhadinha aqui, a casa do meu vizinho. Pegou fogo. Eu tava na Califórnia agora, lá no Bellator, na aposentadoria do Fedor, com aquele time fora de série lá. E a casa pegou fogo. Na hora eu liguei pra minha mulher, mandei... Sente o cheiro, hein? Sente cheiro forte, destruiu tudo. Mas no final, o que aconteceu? Esse era um vizinho que eu não me dava. Era um vizinho que ele não era simpático, ele era problemático. Eu achava que ele tinha só 2 crianças, que eu só tinha visto 2. Ele, na verdade, tinha 5 filhos. E ele era sempre estranho, ele é um médico, problemático, a esposa dele é uma psicóloga, o meu cachorro mordeu o cachorro dele. A vantagem de ter um pitbull. E a gente tinha um relacionamento meio distante, não se falava, ele já morava aqui há muito tempo, ele na verdade comprou essa casa num leilão, porque um pessoal que era amigo nosso perdeu a casa e eles compraram. Então a gente nunca se deu muito, nunca se falou. A casa pegou fogo, queimou toda. Imediatamente eu falei pra minha mulher, vai lá fora agora, pega toda a família e bota pra ficar com a gente o tempo que eles quiserem. Então minha mulher foi, eles estavam dentro do carro da polícia já sendo levados para um asilo, entendeu? Para eles ficarem lá. Minha mulher falou, não, de jeito nenhum, bota todo mundo aqui. Então a gente tem agora aqui 5 crianças e 2 adultos, né? E os visitantes que vêm toda hora ver ele aqui, estão aqui com a gente já. Vai ficar aí o tempo que for preciso até eles poderem ajeitar a vidinha deles e voltar ao normal, entendeu? Então é aquela história. Tem gente que escolhe a quem faz as bondades e os gestos bonitos, entendeu? Eu não escolho, eu faço do rei ao mendigo. Então eu podia justificar que eu não me dava com ele e barrar ele aqui, de maneira nenhuma. Eu falei, barrar, ficar na sua. Ficar na minha, ficar como todo mundo. Provavelmente ele faria isso. Provavelmente, mas eu não posso ser igual a eles, entendeu? Eu tenho que ter uma grandeza no coração, então esse é o legado que eu quero deixar, entendeu? E isso me fez, nesse último ano eu conheci 8 presidentes, 2 primeiros ministros e vários reis, vários príncipes, né, que são reis nos países dele. E eu acho que foi graças a isso. E detalhe, eu me apresentei com uma camisa, uma calça jeans e um tênis, entendeu? Diferente de todo mundo que estava lá, os estrangeiros todos de terno e gravata. Entendeu? Então essa é a grandeza que eu quero deixar, porque eu sou jiu-jitsu e eu quero representar o jiu-jitsu. E o jiu-jitsu é isso, não tem diferença, não tem cor de pele, não tem religião, não tem nacionalidade. Nós somos todos iguais. A gente é o que a gente planta, entendeu? Agora se você espera plantar problema e colher alegria, vai ser difícil. Não. Finalmente me livrei desse cara. Puta que pariu. Que dá um jeito de outro, ele segura minha mão, ó. Aqui, ó. Pegar um pouquinho dessa ajuda. Eu tô fodido com isso. Obrigado, irmão. Tamo junto. Que precisar, tamo aí, tá? Eu vou levar esse microfone e vou vender lá no eBay. No eBay. $1.